2025 já tá acabando, daqui a pouquinho, pouco tempo, menos de um mês, a gente já vai entrar no ano de 2026. E eu não sei como foi o seu ano, mas de uma coisa eu sei, o tempo passou rápido demais. Todo começo de ano a gente promete tanta coisa, agora vai, agora eu mudo, agora eu faço, agora eu cuido de mim, agora eu organizo, agora a minha vida vai mudar, agora aqueles planos que eu tenho há tanto tempo eu vou tirar do papel. Mas a vida acaba acontecendo, vem o cansaço, a rotina, e quando a gente percebe, o ano já está acabando de novo e a gente já está novamente fazendo novos planejamentos. Então, nesse vídeo de hoje, eu não quero ficar te cobrando, eu quero te ajudar. Eu quero ter uma conversa com você, como nos outros vídeos, uma conversa de amiga. Então, já pega o seu café, o seu chá, e mesmo que você não possa sentar, seja no momento que você esteja aí, ó, faxinando a sua casa, fazendo a sua caminhada, fazendo algo que você possa estar vendo esse vídeo. Existem coisas simples, mas profundas que você precisa fazer antes de 2025 acabar, para você não repetir os mesmos ciclos que 2026. Primeiro, faça uma pausa e seja honesta com você mesmo. Porque muitas vezes a gente vive no automático. A gente acorda cansada, dorme cansada, cumpre tarefas, cuida de tudo, resolve tudo que dá, mas nunca para muitas vezes para se olhar de verdade, para ter uma pausa e ser honesta e sincera com você mesmo. E sabe por que muitas vezes a gente não faz isso? Porque dói. Dói perceber que muitas coisas elas não mudaram. Dói admitir que você prometeu algo e não conseguiu cumprir. Dói aceitar que o cansaço não veio só da correria, mas tem muitas coisas por detrás. Mas muitas vezes também de carregar coisas que não eram sua. Então, antes de 2025 acabar, você precisa sentar com você mesma. Sente com você mesma. Você precisa tirar esse tempo consigo, sabe? Sem desculpa. Tem um momento que você pode fazer uma pausa, se você quiser pegar um caderno para anotar. Mas é importante que você seja sincera e honesta com você mesma. E comece a se fazer essas perguntas. O que eu empurrei com a barriga esse ano de 2025? O que eu disse que eu iria fazer? Depois eu vejo, depois eu faço, e nunca mais você voltou para ver, nunca mais você fez. Onde foi que eu me abandonei para poder dar conta de tudo? Qual parte de mim eu me calei? Qual parte eu negligenciei? Qual parte eu disse sim para os outros e não para mim mesmo, para poder agradar os outros? Quais são os planos, os projetos que eu me comprometi comigo que eu iria fazer e eu não fiz, eu posterguei, eu fui deixando para depois? Eu sei que dói fazer isso, sabe? Mas a verdade é que a verdade ela liberta. Só que ela não liberta enquanto a gente fica fugindo, a gente fica se camuflando, a gente fica fingindo pra gente mesmo. Porque muitas vezes, seja sincera com você mesma, você faz isso. A gente dá desculpas, a gente finge que tá tudo bem, mas é necessário a gente ter uma pausa, sentar conosco mesmo e começar a fazer uma autoanálise, a olhar para a nossa vida. Então deixa eu te dizer algo com muito amor e com muita verdade. Deus, ele não te acusa, ele te convida à verdade que te cura. Então não é o momento de você ficar se culpando, você ficar se maltratando. Isso não vai resolver nada. Vai te levar ainda para uma frustração muito maior. Então para, respira, seja honesta com você mesmo. O ano de 2025, ele vai mudar no calendário. Mas a verdade é que a sua vida ela só muda quando você decide olhar para dentro de você. Quando você decide se encarar de verdade, tirar as máscaras, sabe? E se ver realmente na situação, no estado que você está. Então essa é a primeira coisa que você precisa fazer antes do ano de 2025 acabar. Seja sincera e honesta com você mesma. A segunda coisa que você precisa fazer antes do ano de 2025 acabar é você decidir perdoar aquilo que ainda está te prendendo. Talvez você começou o ano de 2025 carregando algumas feridas, achando que com o tempo elas iam cicatrizar sozinhas. Mas o tempo passou e você percebeu que não cicatrizou, que ainda continua aquele peso e ainda ficou mais pesado ainda. A verdade é que as mágoas guardadas, elas não somem, elas acabam se acumulando. São lembranças que voltam do nada, palavras que ainda doem quando você lembra, situações que nunca foram resolvidas, conversas que ficaram presas aqui, ó, sabe aquele nó ali na garganta? Como se tivesse uma coisa ali entalada. E muitas vezes você diz pra você mesmo, eu já superei, isso não me atinge mais.
Mas aí o seu corpo reage, o seu coração reage, sabe? Você está ferida. E eu quero te falar algo assim, com muito amor e com muita verdade. Perdoar não é esquecer, não é fingir que nada aconteceu. Afinal, eu sempre falo isso, você não tem Alzheimer, você não vai esquecer. Não é dizer que não doeu, mas você ser verdadeira consigo mesmo, sabe? Falar a verdade para si mesmo. Enquanto você não perdoa, você está carregando um peso que você não tem estrutura para poder carregar. É como se você tivesse presa àquela pessoa, àquela situação. E às vezes você pensa assim, ai, se eu perdoar fulano, eu tô sendo boazinha, às vezes eu tô sendo negligente. Mas a verdade é que você não está sendo nada para o outro, você está sendo para você mesmo. Porque o perdão não é sobre o outro, é sobre você. É você que precisa perdoar, porque senão você fica preso àquilo que aconteceu. Perdoar é soltar o peso que não foi feito para você carregar. E Jesus, ele vai dizer que nós devemos perdoar para que você seja livre. Você percebe que ele não disse apenas perdoai porque é bonito? Não, ele disse porque a falta de perdão, ela te aprisiona, é como uma algema. Então você fica segurando essa dor e ela fica ocupando espaço. E tudo que ocupa espaço demais impede do novo de Deus entrar na sua vida. Então, antes de 2025 acabar, liberte o seu coração. Você não está fazendo favor para ninguém, é para você mesmo. E eu quero te falar algo também com muito amor e com muita verdade. O perdão você não vai esquecer, mas é você lembrar e isso não te ferir. Você lembrar e não sentir dor. E algumas cicatrizes, elas vão ficar. Mas essas cicatrizes, elas não podem ainda estar sangrando. Elas precisam realmente estar cicatrizadas. Então, antes de 2025 acabar, liberte o seu coração. Não porque a outra pessoa merece o seu perdão, mas porque você merece ser livre. Você merece seguir em frente, se fosse uma corrente invisível te puxando para trás. É assim que acontece quando você não libera o perdão, quando você não perdoa. E eu preciso te dizer também que perdoar é um processo. Às vezes é uma decisão diária. Às vezes você precisa entregar isso a Deus mais de uma vez, sabe? E tá tudo bem. Cada pessoa tem o seu tempo, tem o seu processo, mas o mais importante é você decidir, porque o perdão é decisão, não é um sentimento. É você decidir perdoar, ainda que você não tenha vontade. Mas você precisa entender que a nossa vida ela é feita de escolhas e você não tá fazendo o bem, não é para o outro, é para você mesmo. E tenha certeza que a partir do momento que você decidir fazer isso, que você decidir perdoar pessoas, situações e até você mesmo, você vai ver como se fossem pesos que tivessem saindo sobre os seus ombros. A terceira coisa que você precisa fazer antes de 2025 acabar, você precisa organizar o que está uma bagunça na sua vida. E a bagunça, ela cansa. E às vezes a gente nem percebe o quanto a gente está cansada devido à bagunça. Às vezes a gente acorda cansada, passa o dia cansada, deita cansada, o tempo todo tá cansada, não porque fez muita coisa, porque foi uma pessoa produtiva, mas porque vive uma desordem por dentro. Tenha certeza, o interno influencia o externo. A bagunça, ela confunde a nossa mente, ela pesa o nosso coração, ela nos paralisa. Realmente a bagunça, ela faz isso. Mas eu não estou falando apenas de uma bagunça física, mas de uma bagunça também interna. Quando eu falo de organização, eu não estou falando só de casa, não. Porque muitas vezes a casa, ela tá até muito bem arrumada, mas a nossa alma, ela tá um caos, tá uma bagunça, tá uma desordem, e a gente precisa colocar em ordem. Às vezes é uma agenda que não faz mais sentido, é uma rotina sem prioridade, é as emoções todas bagunçadas, são pensamentos desalinhados, sabe? Você tem alimentado pensamentos que estão completamente em direção contrária ao que a palavra diz sobre você. E aí você acaba tomando decisões baseadas nos seus pensamentos. Mas eu sempre falo, o pensamento é apenas um pensamento, não é um fato. Quantos pensamentos nós temos por dia? E quer dizer que esses pensamentos são verdades? Não, são apenas pensamentos. Da mesma forma que eles vêm, eles vão. Mas a questão é quando você começa a alimentar esses pensamentos. E aí é claro que vai gerar sentimento, vai gerar comportamento. Então fique muito atenta a quais são os pensamentos que você tem diariamente. E também se você está alimentando esses pensamentos, porque a verdade é que tudo aquilo que a gente foca, isso vai crescer e vai produzir frutos. Então fique muito atento a quais são os pensamentos que você está tendo.
sabe? É a sua espiritualidade sempre colocada para depois. Ah, depois, quando na verdade tem que ser a nossa prioridade. Você precisa alimentar o seu espírito, assim como você alimenta a sua carne. Se você não se alimenta bem, você vai ficar fraca, e a mesma coisa é o seu espírito. Se você não alimenta, você vai ficar fraca espiritualmente. Então, antes de 2025 acabar, eu quero te convidar a fazer algo muito simples, mas também muito profundo. Olhar para sua vida com sinceridade e honestidade e colocar cada coisa no seu lugar. Arrume aquilo que você vive adiando, aquilo que te persegue mentalmente todos os dias. E se você achar necessário, eu gosto muito de escrever. Pegue um caderno e anote tudo. Porque a verdade é que muitas vezes a gente quer se proteger adiando as coisas, mas não vai resolver. A nossa mente, ela não descansa e fica sempre uma alertinha. Eu preciso resolver aquilo, eu preciso fazer aquilo. E isso nos cansa ainda mais mentalmente. Então a melhor coisa é você se organizar. Comece organizando seus horários, porque tudo aquilo que não tem limite acaba virando excesso. Até coisa boa, quando passa da medida, vira peso. Então tudo na nossa vida precisa sim ter um equilíbrio. Nem nada faltando, nem mais nada em excesso, porque o excesso também, ele não ajuda. Muitas vezes ele é muito prejudicial. Limpe da sua vida aquilo que não faz mais sentido. Às vezes são objetivos, são compromissos, são coisas, projetos que não fazem mais sentido, sabe? E ainda acaba te sobrecarregando. É como um peso na sua mochila que te impede de você prosseguir. Então comece tirando o excesso de tarefas, de culpa, de cobrança, de informação, tudo aquilo que você percebe que é um excesso da sua vida. E a Bíblia, ela nos lembra que Deus é um Deus de ordem. Eu sempre me lembro disso. Eu falo, meu Deus, eu preciso ser organizada, eu preciso me organizar, porque Deus é organizado e tudo precisa ser com ordem, com decência. Mas a palavra de Deus, ela é uma espada afiada dos dois lados. Realmente é o nosso manual de vida. Tudo que a gente precisa está na Bíblia. Por isso é tão importante a gente estar lendo e meditando na palavra de Deus, para nós nos alinharmos de acordo com a palavra. E quando Deus ele criou o mundo, ele organizou tudo antes de frutificar. Ele separou, definiu, colocou limites e só depois veio a vida. Ele criou Adão, depois Eva. Então a ordem, ela nos prepara para viver o novo. E quando tudo tá bagunçado, o novo não entra, porque não tem espaço, não tem aonde ele ficar. Mas quando a gente começa a organizar, Deus começa a fazer algo novo na nossa vida. A quarta coisa que você precisa fazer antes de 2025 acabar é sair das distrações que roubam seu tempo e roubam a sua vida mesmo. A gente vive num tempo que está cercado de distrações. O celular sempre por perto, há uma notificação que chega e aí gera aquela ansiedade, aquela curiosidade de saber o que é, quem mandou mensagem, será que é importante, será que é urgente, é vídeo atrás de vídeo. A gente começa a assistir um vídeo no YouTube e de repente já passa para outro. A gente começa a assistir algo na televisão, de repente já muda para outra coisa. São muitas informações que a gente tem a todo instante, a todo tempo. São muitos ruídos que muitas vezes nos atrapalha de ter clareza. E tudo isso parece normal demais, até que a nossa vida ela começa a passar rápido demais. São as distrações que muitas vezes vão roubando pequenas coisas no começo. 5 minutos aqui, 10 minutos ali, nem vai te fazer diferença. E quando você percebe, já passou horas, dias, meses, sabe? E percebe que o que mais dói não é nem o tempo que foi perdido, mas é o tempo que foi mal vivido. Foi momentos em que você estava presente ali no corpo, sabe? Mas a sua mente, ela tá longe. Sabe quando você está conversando com uma pessoa e aí até então parece que você tá ali, prestando atenção, concentrada, mas a verdade é que você tá focada naquela conversa. A sua mente tá pensando em mil e outras coisas. A quinta e última coisa que você precisa fazer antes de 2025 finalizar é você decidir aquilo que vai te acompanhar para o ano de 2026. Lembra que eu falei com você que a nossa vida ela é feita de escolhas e decisões? E você precisa decidir e escolher com intencionalidade o que você vai levar para o ano de 2026. E essa é talvez a decisão mais importante de todas. Porque toda virada de ano não é só uma mudança de calendário, mas é um convite a fazermos escolha, porque o ano vai mudar, mas se as nossas atitudes, ações e comportamentos não mudar, e principalmente a nossa mentalidade ela não mudar, tudo vai continuar da mesma forma. Vamos continuar repetindo ciclos,
vai ter o cansaço, vai ter a frustração, vai ter projetos e sonhos não concretizados. E a verdade é que nada muda se você não decidir mudar. E eu sei que decidir dói, porque decidir é renunciar. Antes do ano de 2026 iniciar, você precisa se perguntar, sabe, com muita sinceridade e honestidade. Eu sei muito bem que é difícil, mas você precisa fazer isso. O que eu não vou levar para o ano de 2026? Seja muito sincera e honesta com você mais. O que eu não vou carregar para o ano de 2026? Eu sei que é difícil muitas vezes a gente se encarar, porque às vezes a gente vai ter contato com coisas que a gente não gostaria, porque tá bem camuflado e escondido. Mas a gente precisa trazer da escuridão para a luz, porque só assim você vai ter clareza. Tem coisas que não cabem mais para a próxima estação que você está indo. Não cabe mais, não tem mais espaço para você levar para o ano de 2026. Porque tem coisas que não cabem mais para a próxima estação. Tem coisas que não cabem, você não pode levar para o ano de 2026. São bagagens que você precisa decidir com intencionalidade a deixar para trás, porque não vai te acompanhar para o próximo ano. Se você quer viver com propósito e com intencionalidade. Enquanto eu estava pensando sobre gravar esse vídeo, eu estava pensando sobre o ano de 2026. A palavra para o meu ano de 2026 é intencionalidade. Eu quero viver uma vida com propósito, porque eu já desperdicei tanto a minha vida, eu já perdi tanto tempo, mas tem coisas que a gente precisa deixar para trás se a gente quer viver um novo. Então a palavra para o meu ano de 2026 é intencionalidade, uma vida com propósito. E me fale aqui nos comentários, compartilhe aqui comigo qual é a palavra para o ano de 2026 para a sua vida. Então, se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários e compartilhe com uma amiga que precisa ouvir essa palavra. Já se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo.